E o Corinthians vai pegar 100 milhões de reais emprestados. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história. Preciso falar também sobre um ex-titular do Corinthians, que pode chegar a valer mais de 100 milhões de reais. Corinthians perde e culpa a árbitra Edna Alves. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo e alvo de vários clubes brasileiros nos últimos meses e anos, está mais uma vez desempregado. Nessa quarta-feira, o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos decidiu dispensá-lo. Tudo porque o time ficou no 2-2 contra uma equipe do Bahrein pela Champions Asiática. A segunda, só para vocês entenderem, lá tem a Champions Asiática de Elite e tem uma Champions 2, que equivale a uma Sul-Americana para nós. O time dele empatou contra essa equipe do Bahrein e o Al-Ahly optou por demiti-lo. Curioso é que o Luiz Castro ficou apenas 5 meses no cargo. Foram 12 partidas, com 7 vitórias, 4 empates e uma única derrota. Ainda assim, Luiz Castro foi demitido. Entre os clubes que tentaram a contratação do Luiz Castro nos últimos tempos estiveram São Paulo, Corinthians, Vasco, Santos, entre outros. Ele não pôde num primeiro momento porque tinha um salário muito alto para receber do Al Nassr. Resta saber agora se livre do mercado ele vira uma boa opção para o futebol brasileiro. Adoraria ver o Luiz Castro de volta no país. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora te atualizar sobre uma curiosidade envolvendo um ex-jogador do Corinthians. Você vai lembrar do Giovani, né? Ele deixa o Corinthians na metade desse ano sem renovar seu contrato, ou seja, o Timão não recebe nem sequer um centavo pelo atleta, que em 2025 entrou apenas 2 vezes em campo e deu uma assistência. O Corinthians meio que escanteou o Giovani a partir do momento em que ele não quis renovar. Pois bem, Giovani se muda para o Verona, que faz péssima campanha no campeonato italiano. Ainda assim, de acordo com a ESPN, o atacante de 21 anos de idade chamou a atenção do Milan e do Borussia Dortmund. E a ideia do Verona seria negociá-lo por algo na casa dos 30 milhões de euros ou 185 milhões de reais, o que faria do Giovani a maior venda da história do Verona. Confesso que me parece tudo muito acelerado. Giovani chegou recentemente, é até titular. São 10 partidas na Série A do campeonato italiano, todas como titular, mas com 1 gol marcado e 3 assistências. Será que é motivo para tanto? Desde que ele chegou, 11 partidas, 1 gol, 3 assistências, enfim. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Timão teve prejuízo com o Giovani. Ele havia sido comprado do Capivariano por 3 milhões de reais, como o Corinthians o perdeu de graça, não recebeu qualquer compensação financeira. Em caso de negociação com Milan, com Dortmund ou qualquer outro clube, o Corinthians fica com um percentual pelo mecanismo de solidariedade, algo entre 2%, 1,5%, nada que vá mudar o preço do dólar ou fará do Corinthians um time menos endividado. E o Corinthians perdeu nessa quarta-feira para Edna Alves, pelo menos foram o que disseram dirigentes e jogadores do Timão. Placar final de 2-1 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, com péssima arbitragem de Edna Alves. A árbitra que estava afastada há algum tempo e voltou para fazer uma série de lambanças. As reclamações do Corinthians se dão pela expulsão do Martínez e especialmente também pela expulsão do Charles. Charles foi expulso nos minutos finais, o Martínez foi expulso quando o Corinthians perdia por 1-0. O Timão ainda conseguiu chegar ao gol do empate, mas levou o gol da virada do Red Bull Bragantino, já nos acréscimos, gol marcado pelo Pita. Resultado ruim para o Corinthians que vinha de 3 vitórias seguidas, e em caso de novo triunfo, poderia entrar de vez na briga por vaga em Libertadores. Hugo Souza, que não jogou, disse o seguinte no seu Instagram, abre aspas, o que a Edna fez hoje não existe, está na conta dela um absurdo. O presidente Osmar Stabile também deu uma entrevista depois do jogo e falou, abre aspas, foi uma aberração que aconteceu aqui hoje. Não estou discutindo se é homem, se é mulher. A Edna, estou falando de arbitragem, afirmou o presidente corintiano. Timão que segue em 10º lugar com 42 pontos conquistados. O Vasco tem os mesmos 42, mas leva vantagem nos critérios de desempate. E o São Paulo em 8º lugar aparece com 45. Você, torcedor corintiano, que nota dá para Edna Alves? E para o seu time, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Para falar sobre o Corinthians, o Timão vai pegar 100 milhões de reais emprestados em banco e com adiantamentos.
Tudo para tentar salvar as contas nesse fim da temporada. Você sabe, o Corinthians vive a maior crise de sua história. A tendência é que na virada do ano o Corinthians fique devendo 3 bilhões de reais. No último balancete divulgado eram 2 bilhões e 700 milhões de pendência. Esses 100 milhões de reais vão ajudar com o pagamento de contas emergenciais relacionadas ao elenco e também ao primeiro transfer ban que causou punição ao Corinthians. Vale a lembrança de que o Timão deve 41 milhões de reais ao Santos Laguna e boa parte desse dinheiro virá do empréstimo. O Corinthians pretende pegar esses 100 milhões de reais, sendo 27 milhões e meio via antecipação da cota do Campeonato Brasileiro de 2026 e mais 72 milhões e meio de reais via empréstimo bancário, CDI mais 3%, essa vai ser a taxa imposta ao Corinthians. Só para completar, se já há um transfer ban com condenação, outro está em via de acontecer. O Corinthians não conseguiu se acertar com o Matias Rojas para o pagamento de 44 milhões e a qualquer momento vai pintar outra proibição na inscrição de atletas. Para piorar, há outros 4 casos que já foram julgados pela FIFA com condenação ao Corinthians e agora aguarda-se por uma posição da Corte Arbitral do Esporte. É questão de tempo para que o Corinthians tenha 6 punições contra si, totalizando 125 milhões de reais. Essa é a realidade financeira do Timão, que tem a oportunidade de terminar o ano devendo 3 bilhões e com 2 títulos, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. O futebol brasileiro tem dessas coisas. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Informação exclusiva: Breno Bidon está sendo observado de perto pelo Atlético de Madrid. Nos últimos dias, o representante do clube espanhol entrou em contato com um ex-funcionário do Corinthians, acenando com uma proposta de 18 milhões de euros ou 111 milhões de reais. A oferta, inclusive, já foi repassada ao representante do atleta, que deve apresentá-la nos próximos dias ao Corinthians. Timão, que detém 90% dos direitos econômicos do Breno Bidon, contrato recentemente renovado até 2029. Importante registrar que o Bidon já esteve na mira e na pauta de outros clubes da Europa e também do Oriente Médio. O Al-Ahly foi um dos interessados. Corinthians tinha o sonho de vender o Bidon por algo na casa dos 20 milhões de euros. Resta saber se essa oferta do Atlético de Madrid agrada numa temporada marcada por poucas vendas de jogadores no Timão. Corinthians, inclusive, inicia a temporada sonhando com 240 milhões de reais com transferências de atletas, mas uma nova estimativa feita pelo presidente Osmar Stabile aponta cerca de 88 milhões de reais com transferências de atletas. Repetindo, 111 milhões de reais com o Breno Bidon, 90% dos direitos econômicos ligados ao Corinthians, e o Corinthians teria a possibilidade de ficar com cerca de 100 milhões de reais desse jogador. Pergunta que eu deixo é: vale a pena vender o Breno Bidon por tais cifras ou dá para segurá-lo por mais tempo imaginando propostas maiores? Só para completar, registrar ainda que Guinegão é outra possibilidade de venda grande para o Corinthians nos próximos meses. Atacante que foi sondado pelo Zenit, clube russo, chegou a sugerir uma oferta de 15 milhões de euros entre valores fixos e bônus.